gente, meu nome é Natuza, eu sou Natiolen aqui no YouTube e no Instagram. Tava aqui me preparando para gravar um vídeo que muita gente pediu para eu fazer lá no Instagram e fui ver se a câmera tava com a bateria certinho, fui começar a separar as coisas e do nada me bateu uma vontade assim muito grande no meu coração mesmo de vir aqui fazer algo que eu não estava pensando em fazer de forma alguma. Mas essa semana aconteceu uma situação muito atípica comigo, que no mundo da internet, né? Que alguém pegou, recortou um pedaço de um vídeo que eu tenho aqui no meu canal e descontextualizou ele completamente dos objetivos e da mensagem que eu queria passar e espalhou na internet para um monte de gente ver. E aí isso gerou uma repercussão muito grande e um hate muito grande para mim também. E a minha forma de lidar com isso foi a forma que eu sempre tive na minha vida, que é escrevendo. Eu gosto muito de escrever, então eu escrevi um texto quando tava no olho do furacão, né? Um monte de coisa acontecendo, eu recebendo um monte de mensagem que eu não sabia nem por que eu tava recebendo aquilo. Eu parei e escrevi um texto. E agora que eu tava, né, preparando as coisas para gravar um vídeo novo aqui pro canal, me deu muita vontade de vir aqui e ler esse texto para vocês, para quem quiser ouvir. É um texto sobre o efeito manada na internet e como nós estamos cada vez mais pensando menos por si próprio e reproduzindo mais o que outras pessoas querem que a gente reproduza. Isso é algo muito perigoso e muito típico da internet. Eu acho que é algo que é muito difícil de tentar mudar, mas é muito importante que a gente possa reconhecer quando esse efeito manada está acontecendo, para a gente tentar, pelo menos, não fazer parte disso. Então, nem que uma, duas ou três pessoas assistam esse vídeo, que eu vou fazer é literalmente ler o texto que eu escrevi, que tá aqui no meu bloco de notas, no meu aplicativo de notas do telefone. E depois que eu ler esse texto, eu acho que eu vou mesmo deletar do meu celular, postar esse vídeo no canal e partir para a próxima. Pode ser? Então, vou começar a ler e se eu precisar contextualizar alguma coisa, eu dou uma pausa, tá bom? A internet é o lugar mais perigoso do mundo, onde tudo de bom e de ruim, positivo e negativo compartilham os mesmos espaços e algoritmos. Eu já ouvi dizer que pessoas machucadas machucam pessoas, e não existe lugar mais propício para isso acontecer do que nas redes sociais. Eu passei por uma situação recentemente em que uma pessoa ou algumas pessoas descontextualizaram um conteúdo meu e depois reproduziram para milhares de pessoas me acusando de dizer, sentir, representar algo que nem era verdade, nem era o meu intuito quando eu gravei e postei no meu canal. Enfim, a famosa fake news, né? A gente já sabe como funciona. Foi como voltar às minhas aulas de antropologia na faculdade. Podemos observar dessa vez, na vida real e não nos livros, o fenômeno chamado efeito manada. O efeito manada não é algo novo, é um comportamento humano que já existe há milhares de anos, né? Mas que hoje em dia é muito típico da internet, onde um grupo de pessoas com um propósito em comum começam a replicar as ações umas das outras, as falas umas das outras, sem pensamento próprio, com o objetivo de defender o seu grupo e os seus ideais. Uma das características mais tristes desse comportamento de bando, né, é a irracionalidade. Não há tempo para pensar, analisar, contextualizar, tentar entender, apurar os fatos, porque existe muita pressa e muita emoção. Por isso, é necessário pular todas essas etapas que são muito importantes para a gente dar uma opinião sobre algo e ir direto para a última, que é atacar. Atacar algo que você nem entendeu, você não pesquisou, não contextualizou e muitas vezes atacar algo baseado em uma coisa que você nem viu ou ouviu por completo. Você só viu um pedacinho, só ouviu falar ou alguém te disse e você já parte para o ataque. Você fez o que te mandaram fazer, entendeu o que te forçaram a entender.
acreditou naquilo que os outros queriam que você acreditasse. Os que ficaram para trás, ocupados em tentar realmente entender o que estava acontecendo, dar uma pesquisada, uma contextualizada, infelizmente são as exceções, são a minoria. E muitas vezes são os que mais apanham. Ninguém é perfeito. Não dá para a gente ficar o tempo todo atento e vigilante àquilo que a gente consome e reproduz. Às vezes, a gente só quer proteger o que a gente ama e defender aquilo que a gente acredita. E aí a gente deposita confiança em lideranças dentro da nossa própria rede de proteção, de interesses em comuns, para que eles nos digam qual caminho seguir, o que dizer, no que acreditar, o que fazer, quem aclamar, quem cancelar. E aí a gente segue, fazendo exatamente o que eles querem que a gente faça. E às vezes nós estamos cegos, desinformados, rancorosos, impulsivos, perdidos, muitas vezes influenciados pelos nossos próprios problemas, né? Projetando as nossas próprias fragilidades e frustrações, enfim, irracionais. Só para constar, o significado da palavra irracional é algo que contraria a clareza mental, o bom senso e a habilidade de julgamento. Algo sem razão e sem raciocínio. Eu confesso que em muitos momentos eu faço parte do efeito manada. Eu tô sempre procurando outras pessoas e outros conteúdos que vão reforçar exatamente aquilo que eu penso e que eu sinto. E eu não necessariamente estou querendo aprender, muito menos desconstruir a minha cômoda certeza. Às vezes eu só quero mais do mesmo. Eu quero ouvir aquilo que eu quero ouvir, para me sentir melhor, mais segura e para não me sentir sozinha. Eu particularmente acho inevitável que a gente caia nessas ciladas da internet, né? Mas o que pode ajudar muito é pelo menos a gente ter a consciência de que nós estamos naquele momento dentro de um efeito manada. É uma situação onde existe um pensamento grupal. Você identificar o que está acontecendo e decidir, nesse momento, tô aqui, mas eu tô entendendo que isso é um negócio exagerado que tá acontecendo. Porque muitas vezes tudo que a gente quer é isso, né? A gente quer estar fazendo parte de um grupo que pensa da mesma forma, que age da mesma forma, que acredita nas mesmas coisas. E essa sensação de pertencimento, ela é muito gostosa e viciante. E é por isso que tem tanta gente viciada na internet, viciada nas redes sociais. Mas então, como identificar que eu estou fazendo parte de um fenômeno irracional de manada? Pelas minhas experiências, esse movimento coletivo, ele é sempre muito oposto a opiniões diferentes. Como eu falei antes, né? A gente quer ouvir mais do mesmo. Se você não tá falando aquilo que a gente tá querendo ouvir, se você tem uma opinião diferente, a manada não quer ouvir. Se você fez algo diferente ou falou algo que não soou muito bem, outra coisa que a manada faz é não pensar que talvez tenha sido uma fala equivocada ou uma ação que não caiu muito bem. Ela vai direto para o julgamento de caráter. Você tá errado, você é podre, joga essa pessoa fora, né? Cancela. Tchau, beijos. Quando você percebe que é melhor não dizer algo e não levantar uma questão que talvez você ache importante justamente porque você tem medo desse julgamento, você tá dentro do efeito manada. Porque eles não vão te escutar e eles vão botar medo e pressão em cima de você. Assim como quando você percebe que a palavra de determinadas pessoas dentro do grupo tem um peso muito maior do que a palavra de outras, as palavras de outras, né? E também quando existe uma necessidade constante de buscar antagonistas. Sejam eles coisas, pessoas ou ideais diferentes, existe sempre um inimigo e a gente precisa lutar contra esse inimigo. É uma batalha que nunca tem fim. E aí vem a parte mais triste, né, disso tudo, que é por conta dessa posição defensiva da manada,
esse grupo aprende que incorporar a violência e o bullying é uma forma legítima e justificável de agir. Por exemplo, a gente sabe que é errado, né? Você ameaçar, xingar alguém, isso não é legal. Mas se for para nos defender ou defender aquilo que a gente acredita, não só tá liberado, como quanto mais, melhor. Agora, a pior parte para mim é aquela que me faz ter certeza que eu estou dentro de um efeito manada ou eu estou observando um efeito manada acontecer. Que é aquele efeito clássico dos livros de antropologia que falam sobre isso, de psicologia também, que eu estudava, né, na faculdade e que hoje esse fenômeno está sendo readaptado para a internet. Que é quando as pessoas desse grupo te dizem exatamente o que você deve pensar, o que você deve falar e como você deve agir. Por exemplo, galera, vamos compartilhar isso aqui para chegar a mais pessoas. Pessoal, esse aqui é o arroba da pessoa, vai lá infernizar a vida dela porque ela merece. Tal dia, tal horário, a gente vai fazer isso, isso, isso. E você tem que estar lá. Se você não tiver, você tá contra a gente. Ou, por exemplo, né? Pessoal, esse aqui é o link de tal conteúdo que a gente é contra. Vai lá, não assiste, porque se você assistir, pode ser que você crie as suas próprias opiniões e não é isso que eles querem, né? Não assiste, só vai lá e faz o que a gente tá mandando. Denuncia, não engaja e sai. Muitas vezes essas ações vêm com aquelas frases de manipulação típicas, né? Se você não fizer isso, você não faz parte, você não tá com a gente, você não tá no grupo. E só para contextualizar aqui, eu também listei algumas frases que foram ditas a pessoas que estavam tentando me defender naquela situação, desse caso especificamente que aconteceu comigo. Frases do tipo: como assim você não tá vendo o que ela fez? Tá na cara que ela fez isso, só você que não viu. Por que você tá passando pano para algo que é tão óbvio? E se toca, não dá para defender. Não dá, indefensável. Para todo mundo que teve que ouvir esse tipo de frase por causa do que aconteceu, muito obrigada, tá? E desculpa pelo transtorno, mas acima de tudo, parabéns. Parabéns por ser uma pessoa menos manipulável, menos conformista e por não deixarem que pensem por você. Isso é e não é sobre mim. É claro que eu tô dando um exemplo do que aconteceu comigo, né? Mas eu acredito que essa reflexão também se aplique para outros âmbitos da nossa vida e do nosso dia a dia, principalmente na internet. Esse ano é um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo, um monte de coisa acontecendo. As manadas estarão aí, galera. Eu escrevi isso aqui, a louca. Esse texto não é para manada, pois a manada não escuta, o bando não reflete, a manada não racionaliza e muito menos admite os seus erros ou volta atrás. Esse texto é para os indivíduos, pois apenas quando, mesmo que rapidamente, nos colocamos para fora do bando, é que conseguimos exercitar nosso discernimento e fortalecer os nossos valores de uma forma muito mais plena, bondosa e eficaz. Às vezes, estar na manada é essencial para a sobrevivência da espécie, mas ela também tem um efeito contrário para o desenvolvimento e a evolução do indivíduo. Fim do textão, gente. A louca mesmo. É um texto muito grande, eu não me senti confortável para postar isso em nenhum lugar. Mas agora eu falei assim, por que não ligar a câmera, já que eu tô com a câmera na minha frente, e ler isso para vocês? Antes de ir embora, eu só queria, já que uma das coisas que eu aprendi com isso tudo que aconteceu é que nem sempre aquilo que está subentendido é entendido. Então eu me sinto na necessidade de esclarecer algumas coisas. Quando eu uso os termos efeito manada, bando, pensamento coletivo, esses são termos da literatura científica mesmo, das pesquisas, de tudo que existe aí
sobre o assunto. Eu não estou chamando um grupo específico ou pessoas específicas de bando ou de manada, tá? Eu tô simplesmente usando termos que eu estudei na faculdade, na minha segunda faculdade que eu fiz aqui nos Estados Unidos. A minha primeira foi no Brasil. Eu não acho que eu cheguei a estudar antropologia no Brasil. E outra coisa também, esse texto é opinativo, né? É a minha opinião. Como eu falei, eu estudei um pouquinho sobre antropologia, mas antropologia nem é provavelmente a área que estuda a fundo efeito manada, pensamento coletivo. Eu nem sei se pensamento coletivo é a palavra certa. Em inglês chama group thinking. Eu imagino que a tradução seja para o português seja algo parecido. Mas eu imagino que a psicologia é o ramo que realmente vai estudar a fundo esse tipo de comportamento humano. Então, o meu conhecimento desse assunto ele é limitado. Esse texto parte de um conhecimento limitado e também de uma experiência pessoal que eu tive. Tudo certo? Beijos!